Atos capítulo 15, versículos 1 a 6. Atos capítulo 15, versículos 1 a 6. Diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidades segundo os costumes de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e de Barnabé contenda, e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observassem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Amém. Muito bem, queridos, nós estamos estudando a respeito da igreja. Nos nossos estudos a respeito da igreja, nós já falamos sobre a essência da igreja, nós já falamos sobre as marcas da verdadeira igreja, já falamos sobre os atributos da igreja, falamos sobre o governo da igreja e começamos a falar sobre o poder da igreja. Ao falar sobre o poder da igreja, nós aprendemos que a igreja ela não possui um poder autônomo. Ela administra uma autoridade que foi delegada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o único cabeça e dono e líder da igreja. Falando sobre o poder da igreja, nós aprendemos que, quanto à natureza, esse poder, ele é eclesiástico, ou seja, não é civil, não é político, não é coercitivo, é espiritual, moral, operando pela palavra e pelo Espírito. É ministerial, a igreja serve pela palavra, a igreja serve à revelação, a igreja ela não cria revelação. Ainda falando sobre o poder, nós vimos a finalidade do poder eclesiástico, porque que Deus deu este poder à igreja. Nós vimos que a finalidade do poder eclesiástico é glória de Deus, edificação da igreja, preservação da verdade e testemunho fiel ao mundo. Por isso Deus falou para a igreja: olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Por isso ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, e nessa autoridade ide fazer discípulos. Nós vimos o perigo de uma visão distorcida com respeito ao poder da igreja. Uma visão distorcida, ela pode causar autoritarismo espiritual, pode causar anarquia eclesiástica, né? Quando a visão a respeito, o entendimento a respeito do poder, ele é distorcido. Na última semana, nós falamos especificamente a respeito do poder de ensino. E aí aprendemos sobre a centralidade da palavra, o conteúdo do poder do ensino, aprendemos sobre a responsabilidade ou os responsáveis pelo ensino e aprendemos sobre o limite do poder de ensino. Hoje nós estaremos falando, então, a nosso terceiro estudo a respeito do poder da igreja, estaremos falando do poder de governo.
e disciplina. O poder de governo e o poder de disciplina da igreja. Muitos cristãos, muitas pessoas, elas carregam experiências dolorosas a respeito, relacionadas à autoridade e à disciplina na igreja. Alguns foram feridos por uma abordagem muito dura, pública e desprovida de amor, e por isso estão feridos. Por outro lado, outros sofreram por nunca terem sido advertidos, acompanhados ou confrontados e acabaram se afastando espiritualmente. Esses dois extremos, a disciplina sem amor ou a falta de disciplina, revelam o mesmo problema: a incompreensão a respeito do governo e da disciplina na igreja, segundo o coração de Cristo. Nesse contexto, palavras como governo, palavras como disciplina, não pertencem ou soam como negativas. As pessoas têm dificuldade de ouvir estas palavras, né? Disciplina. Contudo, à luz das Escrituras, quando examinamos a Bíblia, nós percebemos que o governo, ele não é um instrumento de opressão, mas percebemos que o governo ele é uma dádiva graciosa de Deus para o bem do seu povo. Por isso que Deus dá para a igreja líderes para governarem a igreja. O poder de governar e de disciplinar não pertence aos líderes por mérito pessoal. Não é dessa forma. Mas o poder de governar e de disciplinar é confiado por Cristo à sua igreja para a edificação do corpo. É confiado por Cristo à sua igreja para a preservação da verdade. É concedido por Cristo à sua igreja para o cuidado amoroso das ovelhas, de cada um dos membros desse corpo. Quando corretamente compreendidos, governo e disciplina, eles revelam um coração pastoral. E esse é o desejo de Cristo, o bom pastor que conhece, que protege e que conduz o seu rebanho. Por que a igreja precisa de governo espiritual? A Bíblia, quando fala a respeito de Deus, ela apresenta um Deus de ordem, não um Deus de confusão. O nosso Deus não é Deus de confusão. Por isso, desde a criação, o Senhor estabelece limites, o Senhor estabelece funções e propósitos claros. O Deus que nós servimos é Deus organizado. Basta a gente olhar para o planeta. É um planeta extremamente organizado, porque o Deus que criou é o Deus organizado. A criação, ela revela que a ordem, ela não é inimiga da vida, mas é a condição para que a vida floresça. E esse mesmo princípio se aplica à igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, Paulo ele faz essa declaração: Deus não é Deus de confusão. Onde não existe governo espiritual, logicamente instala-se rapidamente a desordem doutrinária, a desordem moral, a desordem relacional. Sem uma liderança responsável, surgem abusos, surgem falsos ensinos, surgem conflitos que não são tratados. O governo da igreja, então, ele existe para preservar a unidade, para orientar a comunidade e conduzir o povo de Deus em fidelidade à palavra.
Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17. O escritor aos Hebreus diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, o escritor aos Hebreus, ele nos lembra que os líderes espirituais, eles velam pelas almas, como quem vai prestar contas. Isso nos mostra, queridos, isso revela que o governo eclesiástico, ele não pode ser autoritativo ou autoritário. O governo eclesiástico não pode ser autoritário, mas profundamente responsável. Trata-se de um cuidado exercido com temor diante de Deus e amor pela igreja. Quando líderes exercem o governo de forma autoritária, isto demonstra claramente que eles não entenderam o princípio do poder de governo e disciplina da igreja. Assim como um pastor, ele não governa o rebanho para o seu próprio benefício, mas para protegê-los dos perigos, o governo espiritual, ele existe também para o bem das ovelhas. Por que a igreja precisa do governo espiritual? Porque o Deus que nós servimos não é Deus de confusão, é Deus de ordem. O governo espiritual existe para preservar a unidade, orientar a vida comunitária e conduzir o povo de Deus em fidelidade à palavra. Agora vamos falar um pouquinho a respeito do governo conciliar, a liderança compartilhada sob a palavra. Nós lemos Atos capítulo 15, dos versículos 1 a 6, não só esse texto, mas a Bíblia ela nos apresenta o governo da igreja como essencialmente plural e conciliar, não se concentrando em uma única pessoa. Um exemplo marcante disso encontra-se em Atos capítulo 15, versículos 1 a 6, no chamado Concílio de Jerusalém. Diante de uma séria controvérsia doutrinária que estava ameaçando a unidade da igreja, a comunidade cristã ela recorreu às decisões, não decisões isoladas ou autoritárias. A Bíblia nos diz que presbíteros e apóstolos se reuniram para discernir, à luz das Escrituras e da obra do Espírito Santo, qual era a vontade de Deus. Esse modelo conciliar revela 3 princípios fundamentais. Primeiro princípio: decisões tomadas em pluralidade. A sabedoria, ela não reside em um indivíduo isolado, mas no conselho piedoso de líderes comprometidos com a palavra de Deus. Na multidão dos conselheiros, a sabedoria. Então, o modelo conciliar revela decisões tomadas em pluralidade. Segundo, o modelo conciliar revela prestação de contas. Líderes espirituais não governam de forma autônoma ou absoluta. Eles se submetem uns aos outros. Eles reconhecem que a sua autoridade é delegada por Cristo. Terceiro, submissão comum à palavra de Deus. Nenhuma decisão ela é legítima se não estiver alinhada com as Escrituras, com a palavra de Deus.
a autoridade da igreja é sempre uma autoridade ministerial e nunca legislativa. Ou seja, a igreja, ela serve a palavra e ela não substitui a palavra. E esse modelo, ele protege a igreja tanto do autoritarismo quanto a anarquia espiritual, promovendo um ambiente de cuidado, responsabilidade e maturidade. A disciplina, nós estamos falando de governo e disciplina. A disciplina, ela deve ser algo que deve ser aplicada com cuidado, que restaura. Como que Deus orienta a igreja a respeito da disciplina? Irmãos, a disciplina é uma das expressões mais sensíveis e mais mal compreendidas a respeito do governo da igreja. Basicamente, as pessoas entendem que a disciplina ela tem um caráter punitivo, somente. Mas a Bíblia nos ensina que a disciplina ela tem um caráter pastoral, terapêutico e restaurador. Jesus nos ensina em Mateus, no capítulo 18, dos versículos 15 a 20, um processo claro, um processo progressivo, um processo cuidadoso para lidar com o pecado na comunidade cristã. Nós já vimos que a disciplina ela é uma das marcas da verdadeira igreja. A igreja, quando ela deixa de aplicar a disciplina, ela vai deixando de ser uma verdadeira igreja, porque vai abrindo espaço para o crescimento do pecado. Tudo começa de forma pessoal, discreta, com o objetivo de ganhar o irmão. É isso que Jesus mostra em Mateus capítulo 18. Pessoal, discreto, sem alarde, sem movimentar toda a comunidade. Somente diante da resistência persistente é que o processo vai ampliando, sempre visando o arrependimento e a restauração. A disciplina bíblica, ela não busca expor a pessoa. A disciplina bíblica, ela não busca humilhar as pessoas. E, principalmente, a disciplina bíblica, ela não busca excluir precipitadamente as pessoas. A disciplina bíblica, ela reflete o cuidado de um pai que corrige o seu filho, para que seu filho não cometa erros. No caso dos filhos de Deus, a disciplina está relacionada à correção do pecado, para que os filhos de Deus não se percam. Quando praticada corretamente, a disciplina é um exemplo, uma expressão, uma manifestação do amor responsável. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 1 a 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, dos versículos 1 a 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo,
em 1 Coríntios capítulo 5, ele está tratando de um caso extremo, em que um pecado não confessado estava ameaçando a saúde espiritual de toda a comunidade. Nesse contexto, a disciplina torna-se necessário não apenas para o bem do indivíduo, mas também para a proteção e santidade da comunidade do testemunho cristão. Se a igreja não agisse, se a igreja não agir usando o seu poder eclesiástico, o poder de governo e de disciplina, para aplicar a disciplina nesse indivíduo, consequentemente o testemunho da igreja estava comprometido. Ela perdia a autoridade diante da sociedade. Portanto, a disciplina ela possui 3 finalidades principais. Primeiro, restaurar o pecador arrependido. Este é um dos objetivos da disciplina, restaurar o pecador arrependido, para que ele volte à intimidade com Deus, à comunhão com Deus. Segundo, preservar a pureza e a saúde espiritual da igreja. Se a igreja não exercer o poder da disciplina bíblico, conforme ensinado nas Escrituras, a igreja deixa de ser pura, a igreja fica doente espiritualmente. E como diz a nossa confissão de fé, existem igrejas mais puras e igrejas menos puras. E algumas igrejas se tornam tão menos puras que deixam de ser igreja de Deus, porque não aplicou corretamente a disciplina. Terceiro, além de restaurar o pecador arrependido, de preservar a pureza e a saúde espiritual, a disciplina ela tem o objetivo de glorificar a Cristo, que é o cabeça da igreja. Isso nos mostra que, quando exercida com humildade, quando exercida com paciência, quando exercida em amor, a disciplina ela revela o cuidado pastoral do próprio Senhor Jesus Cristo. É Deus, através do governo, cuidando da sua igreja. Mas, pastor, e quando nós erramos o tom do cuidado pastoral? Precisamos tomar muito cuidado, querido. 2 extremos perigosos precisam ser evitados no exercício do governo e da disciplina. Primeiro, o extremo, a disciplina sem amor. Isso pode ocorrer. E isso, a disciplina sem amor, que resulta em legalismo, dureza, autoritarismo, nesse cenário a igreja ela perde esse caráter pastoral e passa a se assemelhar mais a um tribunal do que uma família. Muitas vezes os conselhos da igreja são vistos só dessa forma. Quando um membro da igreja é convocado para ir ao conselho, entende que ali é só para receber correções como num tribunal de Santa Inquisição. Não é dessa forma que a igreja precisa agir, deve agir. A igreja não pode aplicar disciplina sem amor, porque isso vai resultar em legalismo, em dureza e autoritarismo. E nesse cenário ela vai perder o caráter pastoral que ela deve ter. Um segundo extremo é amor sem disciplina. É o outro lado da situação. Se a disciplina sem amor resulta em legalismo e autoritarismo, o extremo do amor sem disciplina conduz à permissividade e à relativação do pecado. O pecado começa a ser aceito dentro da igreja. E a Bíblia nos mostra que a igreja não pode tolerar o pecado.
quando a igreja deixa de confrontar o erro por medo de conflitos, ela não está amando verdadeiramente, mas está negligenciando o cuidado pastoral. O equilíbrio bíblico encontra-se na pessoa de Jesus Cristo, que é cheio de graça e de verdade. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, falando da encarnação do Verbo, diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Em Jesus Cristo, nós aprendemos a confrontar sem discutir, ou melhor, sem destruir o pecador. Nós aprendemos a amar sem comprometer a verdade. E é assim que precisamos agir. Então nós vemos, irmãos, que o poder de governo e da disciplina, ele não é um fardo que é imposto sobre a igreja. Mas o poder do governo e da disciplina é um meio pelo qual Cristo continua conduzindo o seu povo. É um meio pelo qual Cristo continua governando a sua igreja, através de líderes fiéis, através de decisões responsáveis, através de disciplinas amorosas que visa a restauração e a santidade. Quando a igreja compreende corretamente o poder do governo e da disciplina, ela passa a ver isto como um instrumento de Deus, como expressão do amor pastoral do próprio Cristo, não como um instrumento de controle. Deus não nos deu o poder de governo e de disciplina para controlar, mas para expressarmos o amor dele. Que nós possamos receber a disciplina bíblica como expressão do amor de Deus pela sua igreja. Não veja a correção como uma rejeição, mas como um cuidado. Se submeta ao governo espiritual com humildade. Igreja, ore pelos seus líderes. Lembrem-se, são homens. São homens como todos os homens, sujeitos a cometerem erros, mas homens que têm buscado colocar as suas vidas debaixo da autoridade de Deus, se submetendo à palavra de Deus. Como diz o escritor aos Hebreus, orem pelos seus líderes, para que governe a igreja, não gemendo, não com dores, mas com alegria, porque eles vão prestar contas das suas almas diante de Deus. Amém? Vamos estar orando ao Senhor. Vou convidar o presbítero Cícero para estar fazendo esta oração a Deus. Eterno Deus e amado Pai, diante do Senhor nos colocamos nesta hora. O nosso coração é grato a Ti, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui à Tua casa para estarmos, ó Deus, mais uma vez estudando a Tua palavra, aprendendo, ó Deus, do Senhor e deixando o Senhor falar ao nosso coração para que nós venhamos, ó Deus, a viver vida, Pai, que agrade ao Senhor. Vida, Pai, que possa buscar dia após dia, viver a busca e a santificação pelas nossas vidas. Ó Deus amado, então, nos em Tuas mãos. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar como igreja, Pai, para que nós possamos, ó Deus, ajudar uns aos outros, a estarmos, ó Deus, fazendo a Tua obra, ó Deus, conforme aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, ó Deus. Nós te louvamos e te agradecemos, no nome santo e amado do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.